há uma proibição de profanar o corpo de uma pessoa morta. Estou dizendo isso para o caso de transplante de órgãos de um morto para um vivo. Sim? Isso muita gente colocou, além da questão da era messiânica, da ressuscitação dos mortos e que o corpo tem que ser devolvido íntegro, não pode ter cremação. Quando há um atentado em algum lugar do mundo, principalmente em Israel, vai aquele pessoal do Zaka, que é uma instituição sagrada, para recolher os restos mortais, né, que estão ali, para enterrar o corpo da pessoa o mais íntegro possível. Mas, na verdade, nenhum desses fatores transforma isso tudo que eu falei em proibição da doação de órgãos de uma pessoa morta para uma pessoa viva. Já volto a falar sobre isso, quero falar primeiro da doação de uma pessoa viva para uma pessoa viva. É permitido pela Torá doar um órgão, vivo doar um órgão para outro vivo. Qual é a condição? Que esse doador, obviamente, não passe ele mesmo por perigo de vida. Se ele passa por perigo de vida, é proibido. Sim? Eu já dei esse exemplo para vocês em outras aulas. Se você nada muito bem, é um exímio nadador, fica debaixo d'água 4 minutos sem respirar. Mergulha só 4 minutos depois você volta. É um tempo incrível. Sim? A maioria das pessoas fica muito menos do que isso, não aguenta. E aí você vê uma pessoa se afogando num rio caudaloso, muito perigoso. Você não pode pular para salvar essa pessoa, porque você pode acabar morrendo junto com ela e você não pode colocar a sua vida em risco para salvar a vida de outra pessoa. Sim? Tem uma pergunta famosa que rabinos também muito grandes responderam de maneira categórica. Se uma pessoa, se um opressor, se um perverso chega para uma pessoa e fala ou eu arranco o teu olho ou o teu amigo morre. A pessoa não é obrigada a salvar a vida desse... Essa pergunta é para quê? Mas o judaísmo considera como morte, a morte cerebral? Calma, vamos chegar lá, calma. Aí estamos falando de doação dos vivos para os vivos. Quando a gente falar dos mortos para os vivos, a gente vai falar sobre morte cerebral. Já. Então, você não é obrigado a arrancar o seu olho para salvar a vida de outra pessoa. Se você fizer isso, também você não é pecador. Você está fazendo algo além do que a lei exige. Sim? Isso é muito comum de pessoas da mesma família que amam e que se sacrificam por outra pessoa. Mas a pessoa não é obrigada a fazer isso. Sim? Na verdade, até uma proibição. Agora, proibição não como transgredir o Shabat. Sim? Aqui você não é obrigado e proibido você colocar a sua vida em risco. Agora, se você quiser colocar, é teu direito e você está fazendo além do que a lei exige. Então, com doação de órgãos de um vivo para o vivo é a mesma coisa. No passado, essa pergunta era muito mais difícil, porque era muito arriscado fazer um transplante. Mas como hoje os transplantes são rotineiros, né, na medicina, com grande avanço tecnológico que a gente tem, o risco é muito baixo. Então, sim, as pessoas podem doar órgãos que não as coloquem em risco essa doação. Ok? Grosso modo é isso com relação à doação de vivos para vivos. Agora, de um morto para um vivo. Eu disse que não pode profanar o corpo de um morto, não pode ter proveito e é preciso enterrar o mais rápido possível. Em primeiro lugar, essa questão de era messiânica não existe. Porque, do mesmo jeito que os corpos são enterrados e eles vão se decompor, sim, e no judaísmo a gente não usa caixão, então a decomposição é mais rápida e mais intensa. Deus, do mesmo jeito que faz com que a natureza decomponha os corpos, vai recompor esses corpos de maneira milagrosa. Então não é esse o impedimento para a doação de órgãos. A proibição de profanar um corpo, ela não é maior do que salvar uma vida. Porque salvar uma vida empurra todas as proibições da Torá. Por exemplo, pikuach nefesh, que é perigo de vida, empurra o Shabat. Você tem que transgredir o Shabat para salvar uma vida.
e qualquer mitzvah da Torá esquecida para salvar uma vida, inclusive o respeito ao sagrado corpo de uma pessoa morta. Então, não é profanação do morto retirar um órgão para salvar a vida de uma pessoa. É um respeito, torna esse corpo mais sagrado. É uma utilização sagrada desse corpo. O problema é, meus queridos, com a doação de coração e fígado. Esses dois órgãos, eles precisam ser doados enquanto a pessoa ainda tem o coração batendo. Ou seja, é imediatamente após a retirada. Primeiro tem que ser retirado com a circulação sanguínea, com o batimento, e tem que ser levado imediatamente, porque senão ele se deteriora e ele fica inútil, né? Ele estraga para esse transplante. Então o problema é se a retirada do coração acontece depois que a pessoa morreu de fato ou não. Então por isso que existe nesse caso divisão entre o mundo rabínico. Há rabinos que proíbem, não é por era messiânica, não é por profanação do corpo do morto, proíbem porque se há uma mínima chance de que essa pessoa ainda está viva, tirar o coração significa assassinato. Está matando essa pessoa. Então, essa é a opinião dos rabinos que proíbem coração e fígado não podem ser doados. Ponto final. Os rabinos ortodoxos que permitem se baseiam numa experiência que foi feita no início dos anos 90, em que pegaram uma ovelha e decapitaram a ovelha e mantiveram o corpo dela funcionando com aparelhos, de maneira artificial. Então crescia o pelo, crescia as unhas, ela tinha todo o metabolismo funcionando, toda a fisiologia estava intacta, sim? Sangue circulando, respirando, só que ela não tinha cabeça. E no Talmud aparece que um dos sinais de que a pessoa morreu é óbvio que ela perdeu a cabeça, acabou a vida. Tem também outros sinais, como por exemplo checar a respiração. Mas esse sinal só existia na época do Talmud porque não existia a concepção de respirador artificial. Não existia a noção de que seria possível manter um corpo com circulação sanguínea e respiração de maneira artificial. Então, foi provado por meio desse experimento no início dos anos 90 de que a ovelha morreu, mas continuava respirando, continuava com sangue circulando e o coração batendo. Então, quando um médico decreta a morte cerebral, principalmente do tronco cerebral, irreversível, e esse médico, para os rabinos ortodoxos, ele tem que ser uma pessoa temente a Deus, conhecedora da lei judaica, conhecedora da halakha, conhecedora das regras do judaísmo, se esse médico decreta a morte irreversível do paciente, a morte cerebral, a morte do tronco cerebral, é sim permitido retirar o coração porque a pessoa realmente está morta e não é assassinado. O coração e o fígado. Então, diferentemente do que a maioria falou, né, a psicat halakha, ou seja, a legislação da lei judaica moderna, muitos rabinos, sim, líderes, né, do judaísmo mundial, são a favor, hoje em dia, porque é possível, porque a tecnologia nos possibilita, até mesmo a doação de coração e fígado, desde que as condições que eu coloquei aqui sejam respeitadas. Tá? Então, é isso. Só quer dizer que transplante de órgãos é extremamente permitido pelo judaísmo mais ortodoxo. Mas há essa divergência com relação ao coração e fígado por causa do risco de que talvez a pessoa não tenha morrido de fato. Um dos rabinos que não concorda... Eu tenho uma pergunta, Rubinho. Pois não. Se for um órgão de uma pessoa não de um parecido, por exemplo, Israel. Você não tem condição... Primeiro, assim, por princípio, se você começar a fazer distinção entre judeus e não judeus para doar órgãos, você está colocando... Primeiro, é uma situação muito difícil do ponto de vista ético e moral, né? Essa é a primeira coisa. Você está fazendo uma distinção de vidas aqui. Mas, embora na lei judaica apareça muitas vezes a distinção, porque a lei judaica foi escrita durante a Idade Média toda, quando a relação do povo judeu com
os não-judeus era uma relação de perseguição, era uma relação de ódio, né? Então havia realmente essa distinção. Mas hoje que nós estamos num mundo cada vez mais globalizado, cada vez menor, né? Aldeia global, a gente não pode de maneira nenhuma, até do ponto de vista pragmático, pensar assim, porque se os judeus só doarem órgãos para judeus, quando um judeu precisar receber um órgão de um não-judeu, o não-judeu não vai querer doar. Ele vai dizer, não, os judeus só doam entre si. Então, os rabinos que concordam com a doação de órgãos, nos termos que eu falei, principalmente os ortodoxos modernos, eles são categóricos de que você deve doar, ponto final. Você também não tem controle nos sistemas de saúde da maioria dos países para onde vai o seu órgão. Isso não é decisão sua, sim? Quando a gente está vendo aí agora, o Fausto Silva está na lista de espera para receber um coração. Não sei se vocês ouviram isso. Ouviram essa notícia? Né, o Faustão? Então ele está na lista de espera. Então é de acordo com a prioridade de juntas médicas é que se decide quem vai receber ou não. Sim? Então, Augusto, não tem essa distinção, tá? Do mesmo que eu vi que alguns disseram aí, não, o judeu pode receber do não-judeu algo, mas não pode doar. Isso não é verdade. Tem rabinos que proíbem. Por quê? Porque continuam vendo a distinção entre judeus e o resto do mundo de uma maneira, vamos dizer assim, old-fashioned, né? Mas a Halakha, a lei judaico-ortodoxa, ela avança, ela se adapta aos novos tempos e a gente tem milhões de exemplos do passado de adaptação, né? Que aconteceu no passado. Como, por exemplo, o judaísmo antigo, de 900 anos para trás, era poligâmico, passou a ser monogâmico, né? A sinagoga não é uma instituição da época do Monte Sinai, né, ou da saída do Egito, é uma instituição de 2.000 anos para cá, desde a destruição do templo. E vários outros exemplos. Fala, Jorge. Não, tem duas perguntas, acho que uma na Nilo Augusto. Mas se o órgão da pessoa que não é judia não for retirado de fora e segue a lei judaica, ainda assim o judeu pode receber esse órgão, que de certa forma estaria apoiando o assassinato de uma pessoa, caso não se esse a lei judaica, por exemplo, na questão do coração do filho. Não, mas olha só, vamos dizer que foi retirado e se cometeu um assassinato, né? Vamos dizer assim. Então, foi retirado um coração, não da maneira judaica, e se bem que eu te digo que fora do judaísmo também só se retira coração com a morte cerebral total, tá? E, não tem... Cadê o Jorge? Sumiu? Ah, tá aqui. Já mudou de posição. Jorge, nenhum hospital no mundo, nenhum médico no mundo vai tirar o coração de alguém antes de ter morte cerebral total. O tronco cerebral acabou. Irreversível, tá? Mas digamos que acontecesse hipoteticamente um caso assim. A partir do momento que o órgão já foi retirado e outra pessoa já morreu, se fosse o caso, né? Você não vai deixar de salvar qualquer outra vida, judeu ou não judeu, porque se cometeu um erro no primeiro caso. Entendeu? Você não vai deixar de salvar uma vida, porque, de novo, nós estamos aqui tratando de passar por cima de uma série de questões que são importantes, que são sagradas, que é a conservação do corpo, e etc., para salvar uma vida, já que hoje a gente tem condições de fazer isso. Isso não era uma pergunta no passado, que era impossível, no passado distante. No passado recente também começou a melhorar. E hoje é sim uma pergunta porque é possível, e já que é possível, tomando os devidos cuidados, a gente tem que fazer. Mas você entendeu minha resposta? Se já aconteceu o erro, por que eu não salvaria uma pessoa com esse órgão retirado de maneira errada? Não faz sentido, sim? Só vou deixar duas pessoas morrerem porque foi cometido um erro no começo, sim? Ok? A outra pergunta que eu queria fazer dá para ir por dois caminhos da pergunta. Todo o judaísmo ortodoxo entende que a morte cerebral é a morte mesmo, ou há discussão sobre isso? Não, eu perguntando se foi a morte para questão espiritual ou da alma deixa o corpo, ou qual é a consequência da morte cerebral no mundo espiritual? E o que significa, e a morte significa nesse caso? Então, eu disse, e vou voltar, não sei se eu fui claro. No Talmud aparecem alguns fatores para medir que a pessoa morreu, tá? Que a pessoa morreu. Uma delas era botar uma pena nas narinas para ver se a pessoa está respirando, ok? Isso era o que mais era usado no passado. E essa questão de que tem várias passagens no Talmud é escrito que sem cabeça não há vida. Cortou a cabeça, acabou a vida. Então, isso é para determinar que quando há uma morte cerebral, que o cérebro ele está lá, mas ele não funciona mais, ele morreu.
Ele morreu. Ou seja, a vida dele, como é que se diz, celular, citoplasmática, morreu, não funciona mais. Aquelas células morreram, não voltam mais. Isso é a definição de morte cerebral para todo mundo. Agora, tem um rabino, o Rav Shlomo Zalman Auerbach, e ele fala o seguinte: vai saber se não há condição de medir a morte de maneira mais minuciosa e que essa morte cerebral não é reversível, apenas a gente não sabe como reverter. Como no passado a gente não tinha condição de ressuscitar pessoas como hoje em dia, e hoje a gente tem porque as drogas ressuscitam, etc. Ou seja, o medo dele na verdade, ainda não foi totalmente terminado o processo de morte, e por isso, quando há uma mínima chance, a gente tem que se afastar totalmente da possibilidade de assassinato. Então, os rabinos nem entram nessa questão espiritual. Eu nem sei te responder essa parte espiritual. Eu sei te dizer que, como a gente estudou lá que a alma tem 5 partes, o nefesh, né? A nefesh, que é a parte corporal da alma, tem 5 partes. Provavelmente, quando a pessoa já está nessa situação, fica só a parte vegetativa e imaginativa. Se você lembra que a gente viu as 5 partes, ou seja, racional, apetitiva, sensitiva, imaginativa e vegetativa. Então, as outras já foram embora, porque fazem parte da consciência, né? A pessoa não está mais aqui, mas essa parte que continua mantendo o corpo vivo ainda está conectada ao corpo. Agora, como faz essa desconexão espiritual, não faço a menor ideia, tá? Mas para os rabinos que não concordam, é dessa forma que eles veem. Ou seja, morreu cerebralmente, morreu. Agora, quem não concorda, assim, vai saber. Inclusive, alguns dizem assim, tem pessoas que foram dadas como mortas, né? Estavam até indo para o necrotério, indo para o IML, né? E de repente voltaram, né? Acordaram de novo. Aí os rabinos que não concordam com essa explicação, eles falam o seguinte: sim, mas então assim, desse jeito não vai nunca poder enterrar ninguém, né? Porque a gente pode estar indo para o enterro e no meio do caminho a pessoa ressuscita. Então, complicado, tá? Muito complicado. Mas é preciso que vocês saibam que sim, tem uma grande quantidade de rabinos ortodoxos que, pelo avanço tecnológico, eles permitem sim o transplante até do coração e do fígado, desde que a morte seja determinada por alguém de confiança, ou seja, alguém que conhece a Torá, é temente a Deus e um médico em que os rabinos confiam, para poder permitir que seja feita essa retirada e essa doação. Ok?